Prezados e prezadas, uma boa tarde. Meu nome é Haroldo e eu venho por meio desse vídeo de até no máximo 5 minutos tentar explicar a essência da minha pesquisa, do meu artigo que eu submeti no Congresso de Transparência Eleitoral. Basicamente, o que eu tento afirmar é que o Bolsonaro possui uma estratégia, uma tática muito perversa. E é uma tática perversa porque ela é antidemocrática e ela é muito eficiente na cooptação de pessoas para a criação dessa bolha bolsonarista que relativiza a verdade e é estruturada em um moralismo, em preconceito, em um conservadorismo e em discursos de ódio e violência. A gente vai ver que nessa estratégia que eu denominei de autoritarismo midiático, por considerar a nomenclatura mais adequada para analisar o fenômeno, ela vai ser alicerçada em 4 pilares muito bem solidificados. Quais sejam? A hostilização da imprensa tradicional, o fomento das mídias paralelas, o uso expressivo de fake news e o bombardeamento vertical de mensagens e de postagens por meio de robôs e de disparos. Quanto ao primeiro tópico, a gente vai ver que a imprensa ocupa para o Bolsonaro um espaço de inimiga, de rival. E a gente vai ver que uma clássica tática de um autoritário, segundo o livro Como as Democracias Morrem, é você tratar a oposição como ilegítima, como inimiga. E a imprensa ocupa exatamente esse papel, na medida em que a gente vai ver o Bolsonaro chamando o local onde a imprensa fica de pocilga, ou seja, um lugar sujo, desordenado, onde os porcos ficam. A gente vai ver que ele manda os jornalistas calarem a boca. E a gente vai ver que essas próprias atitudes dele fomentam uma violência dos próprios apoiadores contra a imprensa. A gente vai ver jornalistas sendo atacados, com medo de andar na rua, cancelando aparições em eventos por medo de convocações pró-Bolsonaro nesses eventos. Então a gente vai ver que o próprio discurso do Bolsonaro influencia com que as pessoas partam para a violência, e isso não só é antidemocrático, como também é perigoso. A gente vai ver então se nós não podemos acreditar na imprensa, nos resta acreditar em quem? Nas mídias paralelas, que é o segundo aspecto que eu trago na estratégia bolsonarista. Esse segundo pilar, ele vai ser relevante na medida em que a gente vai entender que, em diversos momentos, essas mídias paralelas possuem um engajamento muito maior do que a imprensa tradicional. No canal do YouTube, especialmente, a gente vai ver que vão ter canais com visualizações muito expressivas e maiores do que a imprensa tradicional, e com ganhos de monetização altíssimos. E a gente vai ver que esses canais eles vão se revestir de um manto de imprensa tradicional, com um âncora, com uma voz impostada, só que noticiando fatos de forma a relativizar, a disputar as narrativas para beneficiar a imagem do presidente. Antes disso, a gente tinha visto as contas no Facebook e no Instagram que eram disseminadores de conteúdo para Bolsonaro e de noticiações para Bolsonaro. Só que várias dessas contas foram excluídas por serem inautênticas e por violarem as normas da rede, e também elas disseminavam muitas fake news. Inclusive tem uma investigação, a CPMI, só que isso eu relato melhor na minha pesquisa mesmo. E quando a gente vê, nós não podemos crer na imprensa tradicional, então acreditemos, porém, nas mídias paralelas. A gente vai ver que o uso de fake news, que daí é o terceiro pilar, também é usado pelas mídias paralelas, e esse uso de fake news ele vai ser muito cruel na medida em que ele molda perfis eleitorais e, consequentemente, eleições. E não só prejudica a democracia, considerando as novas tecnologias de informação e comunicação que expandem muito o acesso às mentiras, como também vão colocar a própria vida das pessoas em risco, como o Bolsonaro recomendando o uso de hidroxicloroquina na pandemia em quase 40 vezes. Segundo o veículo Aos Fatos, que reuniu as mentiras de Bolsonaro, em 38 momentos até o início de julho, Bolsonaro havia recomendado o uso de hidroxicloroquina sendo um remédio comprovadamente ineficaz e, em alguns casos, perigoso. Então a gente vê que se a gente analisar só esses 3 pilares iniciais, a gente já vai ver que a tática dele já está muito bem estruturada, mas como um bônus, a gente vai ter um 4º pilar, que é o bombardeamento vertical de mensagens e postagens, e que, com um financiamento de origem ainda desconhecida, esses bombardeamentos, esses disparos vão causar uma falsa impressão de que existe muito engajamento e muita gente falando sobre, e inevitavelmente vai acabar cooptando mais pessoas, não de forma orgânica, horizontal, mas sim de forma vertical, na qual os receptores do conteúdo são meros divulgadores e vão compartilhando, e nessa transmissão vão ter robôs e vão ter disparos por meio de WhatsApp. Nesse sentido, o que eu tento afirmar é que, por conta disso, a gente não pode subestimar o Bolsonaro, principalmente porque nas últimas pesquisas tem se mostrado que ele tem perdido apoio. E eu afirmo que nós não podemos duvidar da capacidade do Bolsonaro em conseguir virar esse jogo. E, mesmo se ele perdesse uma possível eleição em 2022, a gente não pode duvidar da capacidade dele de enfraquecer a democracia nesse sentido. Eu ainda afirmo que isso não é o único critério para explicar o fenômeno bolsonarista, mas isso está melhor explicado no meu artigo. Muito obrigado.